Olá, olá, meus amigos! Aqui é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil, e este é o nosso canal de estudos em Direito Civil e Processo Civil. Recentemente nós atingimos 10 mil inscritos no YouTube e eu estou particularmente muito feliz. E decidi, como forma de agradecimento, liberar 2 cursos que tenho lá no Hotmart, aqui gratuitamente para vocês. Todas as videoaulas, elas serão disponibilizadas semanalmente. Segunda-feira, primeiro bloco de obrigações. Terça-feira, segundo bloco de obrigações. Quarta-feira, primeiro bloco de contratos. Quinta-feira, segundo bloco de contratos, até que todas as aulas estejam disponíveis aqui gratuitamente. Mas você pode ainda assim adquirir o nosso curso lá no Hotmart por um preço muito especial. Mais de 50% de desconto. Ah, professor, mas por que adquirir o curso sendo que as aulas serão disponibilizadas gratuitamente aqui no YouTube? Simples, porque adquirindo o curso você terá acesso a todas as aulas elas já estão gravadas e disponíveis na plataforma. Segunda razão, você terá acesso ao nosso super material didático. Além do PowerPoint, além dos slides que serão disponibilizados, também a nossa apostila didática, uma super apostila, com conteúdo profundo, detalhado, com bastante quadro sinótico, mapas mentais, citações doutrinárias, jurisprudenciais, questões de concurso, apostila mesmo, de verdade, conteúdo, mas conteúdo exposto de forma didática. Ao final de toda a aula, um banco de questões para colocar em teste o seu conhecimento sobre o tema que foi estudado na aula. E ainda, se você precisa daquelas horinhas complementares, está na faculdade, tem que cumprir hora complementar, ao final do curso terá acesso ao nosso certificado de horas, ok? Então é isso. Muito obrigado pelos 10 mil inscritos. Continue curtindo o nosso conteúdo, compartilhando os nossos vídeos e não se esqueça de inscrever no canal. Quanto mais crescer o canal, mais conteúdo gratuito eu disponibilizo aqui para vocês. Vamos transformar esse canal no maior de direito civil aqui do nosso país, ok? Grande abraço e vamos para a aula então. Até mais. Tchau, tchau. Estamos de volta. Vamos lá dar sequência aos nossos estudos. Estamos falando sobre a cessão de crédito e no primeiro bloco nós concluímos conversando sobre os artigos 290 e artigo 292. Estava aqui dizendo para vocês que na cessão de crédito o devedor não precisa concordar, ele não precisa anuir. Ele tem que ser notificado. E muito cuidado, porque essa notificação não é um pressuposto de existência da cessão, não é um pressuposto de validade. É um pressuposto de eficácia contra o devedor. A cessão só produzirá efeitos contra o devedor a partir do momento em que ele for notificado. Desse modo, se antes de ser notificado ele pagar ao credor originário, ele está pagando bem, estará desobrigado. Agora, se ele já foi notificado, já está sabendo da cessão e paga ao credor originário, aí ele está pagando mal. Vai ter que pagar 2 vezes. Perfeito? É aquela premissa famosa, e popular de quem paga mal, paga 2 vezes. Nesse sentido, eu trouxe aqui para vocês um julgado, tá? Está aqui no nosso slide, também está na sua apostila, Esse julgado aqui, descrevendo o seguinte cenário, Veja bem, recurso especial, civil e processual civil, ação declaratória de inexistência de débito, cessão de crédito, falta de notificação do devedor. Efeitos. Primeiro ponto. Ação declaratória de inexistência de dívida movida pelo devedor contra o cessionário.
O que aconteceu aqui em resumo? Já percebeu? O cessionário está cobrando o devedor. E aí o devedor ajuizou uma ação, então, declaratória de inexistência de dívida contra o cessionário. Ação declaratória de inexistência de dívida movida pelo devedor contra o cessionário, objetivando a declaração de inexistência de dívida e a sua exclusão e a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, por não lhe ter sido comunicada a cessão de crédito. Imagina que eu sou devedor e eu estou sendo cobrado por algo que eu já paguei e não só paguei, né? E não só estou sendo cobrado, como meu nome foi negativado, meu nome está no SPC, meu nome está no Serasa. Mas eu não fiquei sabendo da cessão. A jurisprudência dessa corte orienta-se no sentido de que a cessão de crédito é ineficaz em relação ao devedor enquanto não lhe for notificada. Não é só a jurisprudência, não. A lei está nos dizendo isso, né? Fica assim liberado o devedor que efetue o pagamento diretamente ao antigo credor, o cedente, não sendo obrigado a repeti-lo novamente ao cessionário. Entretanto, a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, inteligência do enunciado normativo do artigo 290 do Código Civil, precedentes do STJ. O que o STJ está dizendo aqui? Se o devedor não foi notificado e ele pagar para o credor originário, ele pagou bem, está liberado, está exonerado. Está exonerado, porque a cessão só vai produzir contra ele efeitos no momento em que ele tomar ciência, no momento em que ele for notificado. Ok? Beleza. Mais um ponto aqui, artigo 294 nos traz novamente aquela questão de oposição de exceção pessoal. Exceção pessoal, lembre-se, é defesa. É uma defesa que eu tenho contra aquela pessoa, especificamente. E a regra é de que uma exceção pessoal não pode ser oposta contra outra. Isso nós já verificamos no estudo da solidariedade. Tá? A lógica é a mesma. Agora, o artigo 294 diz o seguinte, que o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. Então, mais uma vez, você me deve 50 mil reais e eu quero passar esse crédito para frente. Então, eu vou ceder para o João. O que o legislador está dizendo aqui no artigo 294 é que se eventualmente você tiver uma defesa pessoal, uma exceção pessoal contra o João, você pode exercer. Imagina aí uma transação, uma compensação, né? Você é credor dele numa outra obrigação e aí vai compensar, talvez uma alegação de anulação, enfim, qualquer defesa que você tenha especificamente contra o João, você vai poder exercer. Agora, aquelas que você tiver contra mim, você precisa exercer no momento em que for notificado. Porque senão você vai perder a oportunidade. O devedor pode opor ao cessionário, no nosso caso, o João, as exceções que lhe competirem, aquela que você tiver contra ele. Bem como as que no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. Então, no momento em que você teve ciência, em que você tomou ciência da cessão, você poderá exercer imediatamente, né, a eventual exceção pessoal que tiver contra mim. Ok?
ponto aqui que é extremamente relevante também. Professor, mas você está falando isso o tempo inteiro. Porque conforme a gente vai passando as aulas, né, vai passando os tópicos, vão surgindo ali tópicos que são de enorme relevância e nesse assunto nós temos realmente vários. Aqui, mais um, que é a responsabilidade do cedente. Imagina o seguinte, eu tenho um crédito contra você de 50 mil reais e eu cedi para o João. E se, na hora que o João te cobrar, você não pagar? E se, na hora que o João te cobrar, você for insolvente, não pagar e não tiver como pagar? Será que o João vai poder regredir contra mim? Eu que era o credor originário, eu que celebrei o contrato com você. E aí eu cedi o crédito. Chegou dia 20 de outubro do ano seguinte, aí o João vai te cobrar, você não paga, você não tem como pagar, você é insolvente. Será que ele pode cobrar alguma coisa de mim? Será? Então, qual é a responsabilidade minha, cedente? Qual é a responsabilidade minha, cedente? É isso que o legislador vai tratar aqui do artigo 295. E o que eu quero lhe dizer é que, como regra, a cessão de crédito, como regra, ela é pró-soluto. Professor, o que significa isso? Significa que o cedente, ele responde pela existência. Ele responde pela existência do crédito. Como regra, a responsabilidade do cedente, nesse caso, a minha responsabilidade é pela existência do crédito. Esse crédito realmente existe, ele realmente é válido. Eu não respondo pela solvência do devedor. Perfeito? Se lá na frente você não pagar, você não tiver como pagar, aí eu não tenho responsabilidade mais nenhuma. Não tenho mais responsabilidade nenhuma. É o risco do nosso negócio. É o risco da cessão de crédito. Eu só posso ser responsabilizado pela existência da obrigação, pela existência, pela validade desse débito. Pela solvência, não. Como regra, a cessão de crédito ela é pró-soluto. Excepcionalmente, então vou colocar aqui só um EX, tá? Um EXC para dar para saber que é uma exceção. Excepcionalmente, a cessão de crédito pode ser pró-solvendo. Pró-solvendo. E aí, nesse caso, se a cessão for pró-solvendo, então o cedente será responsabilizado pela solvência. Pela solvência do devedor. Regra geral, a cessão de crédito é pró-soluto, então eu respondo pela existência, né, do débito. Excepcionalmente, a cessão de crédito é pró-solvendo. Vem para o texto da lei para compreender melhor isso aqui. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência. Então, pró-soluto, né? Pró-soluto. Pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu. A mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má fé. Então, se a cessão é oneroso, eu, cedente, respondo pela existência do crédito. Tá? Se a cessão é gratuita,
eu respondo pela existência se tiver procedido de má-fé. Artigo 296. Salvo estipulação em contrário, então se não bastasse aqui o 295, o legislador está quase desenhando para você, salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência. Então eu insisto, como regra, a cessão de crédito é pró-soluto. O cedente garante a existência do crédito. Ele não garante a solvência do devedor. Ele não garante a solvência do devedor. E ainda temos aqui, né, deixa eu apagar rapidinho, ainda temos aqui o artigo 297, que insiste, né, o cedente responsável pela solvência, aí é a exceção, nós convencionamos. Tá? Eu convencionei com o João que eu não apenas me responsabilizaria pela existência, mas pela solvência do devedor. Então, se você não pagar, eu respondo. Aí eu vou responder por tudo? Olha o detalhe. O cedente responsável ao cessionário pela solvência do devedor, ainda assim, não responde por mais do que daquele recebeu com os respectivos juros, mas tem de ressarcir as despesas da cessão e as que o cessionário houver feito com a cobrança. Então, eu vendi o meu crédito por 40 mil e eu convencionei, eu assumi a responsabilidade pela solvência. Aí ele foi te cobrar, você não pagou, não tem como pagar, é insolvente. Eu respondo. Só que eu vou responder por aquilo que eu recebi. Eu recebi 40 mil reais, então é isso que eu vou pagar, mais as despesas com a cessão e as despesas que o cessionário teve com a cobrança. Ok, caminhando para a parte final desses estudos sobre a cessão de crédito, ainda faço aqui 2 destaques. Artigo 289, que fala sobre crédito hipotecário, né? Aquele crédito que está garantido por uma hipoteca. O legislador coloca aqui que o cessionário de crédito hipotecário tem o direito de fazer averbar a cessão no registro do imóvel, por uma questão de garantia. Então, se o adquirente de um crédito que está garantido por hipoteca quiser, ele pode fazer constar a cessão na matrícula do imóvel, né? Porque aí isso vai produzir efeitos contra terceiros. E o último artigo, artigo 298, fala sobre crédito penhorado. Eu já disse lá no início que crédito penhorado não pode ser cedido, né? Não pode ser cedido. E o legislador nos traz essa regra importante nesse dispositivo legal. Veja aqui, ó, o crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora. Mas o devedor que o pagar, não tendo notificação dela, fica exonerado, subsistindo somente contra o credor os direitos de terceiro. O que o legislador está dizendo aqui é o seguinte: se eu, Stanley, tenho um crédito com você de 50 mil reais, mas estou devendo outras pessoas, essas outras pessoas, os meus credores, poderão penhorar esse crédito. E no momento em que eu tomar ciência dessa penhora, eu não posso ceder mais. Tá? Eu não posso ceder mais. Agora, a notificação sua, devedor, é ainda mais importante. Porque se antes de ser notificado da penhora você me pagar, você está pagando bem. Você ficará exonerado. Agora, se você for notificado da penhora, aí você não pode mais me pagar diretamente, sob risco de pagar mal e ter que pagar 2 vezes, né? É essa partezinha final aqui, ó. Mas o devedor que pagar, então, se pagar para mim, não tendo notificação da penhora, fica exonerado. Agora, se você foi notificado da penhora, não me pague, né? Paga lá em juízo, porque senão você estará pagando mal e correrá o risco de ter que pagar novamente, ter que repetir esse pagamento. Perfeito? Vamos agora falar sobre a assunção de dívida. O tema é mais curtinho, então dá para a gente trabalhar tranquilamente nesse restante de aula. Eu só preciso que você enxergue
né, essa diferença agora. Não é o crédito que está sendo alienado, é o débito. Tá? Então, nós temos aqui o seguinte cenário. Tenho o credor, tenho o devedor, e o devedor é que vai transmitir o seu débito para um terceiro. Ah, professor, por quê? Isso aqui acontece. Tá? Pode parecer estranho, mas tem, inclusive, empresas especializadas em compra, né, de débitos, porque muitas vezes a aquisição desse débito vai envolver também a entrega de um bem, né, de um objeto. Tá? Então, isso aqui não é tão estranho assim à realidade prática. Eu só preciso que você enxergue que agora não está mudando mais o polo ativo, está mudando o polo passivo na assunção, né, do crédito, ou melhor, na assunção do débito, tá? Na assunção de dívida. O credor permanece o mesmo, o devedor é que será alterado. Sai o devedor originário, entra um novo devedor na relação obrigacional. Essa situação aqui ela é um pouco mais sensível. Por quê? Veja bem, na seção de crédito, eu disse para vocês que o devedor não precisa consentir, porque para ele não vai mudar nada. Ele vai continuar pagando o mesmo valor, no mesmo dia, com as mesmas condições de pagamento. Então, para o devedor, não vai ter influência. Ele só precisa ser notificado. Notificado na seção de crédito. Na assunção de dívida, a situação é mais sensível. Ah, professor, por quê? Pelo seguinte, eu sou seu credor de 50 mil reais. Quando eu te emprestei o dinheiro, eu analisei a sua solvência. Eu analisei se você era um bom pagador. Agora, você não pode simplesmente colocar outro no lugar, porque isso pode me trazer prejuízos reais. Na seção de crédito, não. A mudança do credor não muda nada para o devedor, porque é ele que tem que pagar. E ele vai pagar o mesmo valor, no mesmo local, com as mesmas condições, na mesma data, com as mesmas garantias. Então não muda nada. Agora, se mudar o polo passivo, aí a situação é outra. Porque isso pode repercutir diretamente no direito do credor. Eu analisei a sua solvência. Imagina se eu vou vender o meu ágil. Eu financiei algo lá no banco e eu vou vender o meu ágil. O banco quer saber quem é que vai entrar como devedor agora, ué. Por quê? Porque ele analisou o meu score. Ele analisou a minha solvência. Então não pode ser tão simples assim. Por isso que na assunção de dívida, a concordância do credor é necessário. É necessário. Veja aqui, ó, artigo 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor. Com o consentimento expresso. Com o consentimento expresso do credor. Ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor ignorava. Então, além de depender do consentimento expresso, né, se o novo devedor já era insolvente, o devedor originário vai continuar responsável. Tá? A história muda agora. É facultado a terceiro assumir a obrigação com o consentimento expresso do credor. Ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ou seja, se o novo devedor, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor ignorava. Ok? Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que ele consinta na assunção. E olha só esse ponto aqui que interessante.
interpretando o seu silêncio como recusa. Como recusa. Então, não apenas o credor tem que dar consentimento, mas se eventualmente ele for notificado, e não disser nada, ficar quietinho, não responder a notificação, lembre-se da regra do direito civil: quem cala não consente. Quem cala não consente. Então, se o credor for notificado por qualquer das partes e ele ficar em silêncio, o seu silêncio será recusa. A assunção não poderá se operar. Perfeito? O artigo 300 e o artigo 301 vão nos falar sobre as garantias do devedor primitivo. E aí, veja bem, né, princípio da gravitação jurídica. Se o devedor primitivo está saindo da obrigação, o que vai acontecer com as garantias? Vão junto, né? Mais uma razão porque o credor tem que permitir, gente. Mais uma razão porque o credor tem que anuir. Veja o artigo 300. Salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas, a partir da assunção da dívida, as garantias especiais por ele originalmente dadas ao credor. Mais uma razão porque o credor tem que consentir. Porque, como regra, com a saída do devedor primitivo, as garantias que ele prestou vão juntas. O acessório segue o principal, a ideia de gravitação jurídica. Artigo 301. Se a substituição do devedor vier a ser anulada, então se a assunção de dívida for anulada por algum vício, coação, por exemplo, se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito original, então o devedor originário volta com todas as suas garantias, salvo as garantias prestadas por terceiro, por exemplo, uma fiança, exceto se o terceiro, se o fiador, conhecia o vício que inquinava a obrigação. Beleza? Então, veja, feita a assunção de dívida, como regra, as garantias são extintas. Se a assunção de dívida for anulada, o devedor originário volta a ser devedor com as garantias que ele prestou, salvo as garantias pessoais, as garantias fidejussórias, por exemplo, um fiador, a menos que o fiador estivesse de má fé. Ele sabia do vício na assunção e não falou nada. Aí ele vai voltar junto. Perfeito? E para encerrar, dois últimos artigos. Artigo 302, muito simples, que fala novamente sobre as exceções pessoais. O novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao outro devedor. Então, o devedor primitivo tinha uma compensação. O devedor primitivo tinha alguma defesa pessoal. O novo devedor não pode opor essas exceções. Uma questão de pessoalidade. A ideia é a mesma sempre. Perfeito? O novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. Não. Só as eventuais exceções que ele tiver. Perfeito? O último artigo, artigo 303, merece aqui uma atenção especial sua. Por quê? Porque aqui nós temos uma exceção à regra de que o silêncio não é concordância. Eu acabei de dizer para vocês que o credor tem que ser notificado e ele tem que consentir na assunção da dívida. Ele tem que consentir. Se ele for notificado e ficar quietinho, o silêncio será considerado como recusa. A menos que nós estejamos falando sobre a assunção de uma dívida que é garantida por hipoteca.
né, da assunção de uma dívida que decorre da aquisição de um imóvel hipotecado. Professor, como assim? Imagina que você me deve os 50 mil e deu o seu imóvel como hipoteca. E aí você fez o seguinte, você vai vender o seu imóvel para o Matheus, você vai vender o seu imóvel para o Matheus, e o Matheus, além de adquirir o imóvel, vai também assumir a dívida. Perfeito? Então eu tenho aqui uma assunção de dívida, mas por conta da compra, da aquisição do imóvel hipotecado. Eu emprestei 50 mil para você e você me deu o imóvel como hipoteca. Agora você está vendendo o imóvel para o Matheus. E a condição que você colocou foi a seguinte, Matheus, você vai comprar o imóvel e assumir a dívida. Aí olha como é que a história muda. O adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido. Se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entender-se-á dado assentimento. Aqui o silêncio consente. Aqui quem cala consente. Veja, nesse cenário em que a assunção de dívida está acontecendo por conta da compra desse imóvel hipotecado, então o Matheus está comprando o imóvel que você deu em hipoteca e ele vai assumir a dívida, nesse caso, se eu, Stanley, for notificado e não impugnar a transferência no prazo de 30 dias, o meu silêncio será considerado concordância, beleza? Grave isso. Como regra, o credor precisa consentir e se ele for notificado, ficar em silêncio, recusou. Recusou. Agora, se a assunção de dívida se operar por conta da aquisição do imóvel hipotecado, o credor, uma vez notificado, tem que impugnar em 30 dias, sob pena do silêncio ser concordância. Então, esse artigo 303 nos traz aqui uma exceção, beleza? Nós vamos encerrando por aqui a nossa aula de hoje. Falamos sobre transmissão das obrigações, cessão de crédito, assunção de dívida e a partir da semana que vem vamos começar a enfrentar a extinção da relação obrigacional. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e a gente se vê em breve. Até mais, tchau, tchau.